Vamos lá, gente, nós vamos conversar nessa noite sobre propósitos extraordinários. Diga, propósitos. Não, vocês vão falar como Betel agora. Propósitos extraordinários. Bacana, agora sim, abra sua Bíblia em Marcos 2, e a gente vai ler a partir do versículo de número 3. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 3. Quero conversar com vocês nessa noite sobre algumas coisas que Deus plantou no meu coração nessa semana. Ontem, de maneira especial, quando eu estava preparando essa palavra, essa semana só deu para dedicar esse tempo num sábado, devido a tantas coisas boas que a gente viveu. Marcos capítulo 2, a partir do verso 3, é uma história linda, fantástica, e eu quero compartilhar com você. Diz assim a palavra de Deus: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de graça, de misericórdia. Na sequência, o verso 6 diz: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Na verdade, eles estavam julgando no seu íntimo. Pensa num povo julgador, é essa turma aqui. Então, verso 7 diz: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o verso 11 diz para a gente o seguinte: ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos, quero que você fique com essa expressão: nunca vimos nada igual. Você pode dizer isso agora? Nunca vimos nada igual. Não é uma declaração positivista. É uma palavra que vem do céu sobre a tua vida. Você vai ser alguém como esses homens. Você, para a honra e glória do nome do Senhor, vai ficar como quem sonha. Você vai ver coisas que você nunca viu, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Agora, me permita abrir um parêntese muito importante. E eu quero que você olhe para mim agora, por favor. Ao provar o extraordinário mover de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus, não se esqueça de testemunhar do que Deus vai fazer. Sabe, gente, é um caminho de uma tristeza tão grande. Aquele que recebe não tem gratidão. Sabe, quando nós recebemos e não temos gratidão, é como se nós olhássemos para Deus e disséssemos assim: o Senhor não fez nada do que o Senhor já deveria ter feito. Não, irmãos. Deus não tem obrigação nenhuma a nosso respeito. Ele já é o nosso Pai. A gente sabe que, como Pai, Ele cuida dos seus filhos, mas Deus não tem obrigações. A gente não é aquele tipo de gente aqui na nossa igreja
que acredita que a gente tem que ficar colocando Deus na parede. Ah, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo. Senhor, me dá isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Nós não somos o tipo de gente que fica chegando para Deus todos os dias só para pedir coisas. Nós somos o tipo de gente, temos ensinado isso na nossa igreja, em todos os âmbitos aqui, somos um povo grato a Deus. Então, no nome de Jesus, ao receber um toque do Senhor sobre a tua vida, em qualquer área da tua vida, você precisa testemunhar, em nome de Jesus. Você precisa de abrir a sua boca para fortalecer a fé de muitas e muitas outras pessoas. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui para um congresso, alguns irmãos aqui estavam comigo lá, e nós vimos muitas curas acontecendo. E passou 2 noites, aqueles testemunhos, eles foram gravados, e aí eles reproduziram no telão daquela conferência aqueles milagres que tinham acontecido. Gente, coisa impressionante. O fato das pessoas que estavam sentadas quando elas começaram a ver os testemunhos, a ver o que Deus tinha feito, Deus, através do seu Espírito Santo, começou a curar outras pessoas. E aí no final o pastor chegou na frente e falou, gente, uma pergunta, quantos aqui, enquanto ouviam esses testemunhos, foram tocados por Deus? Mais de 100 de pessoas foram curadas por ouvirem aqueles testemunhos. Então o que eu quero dizer é que através do que Deus vai fazer na sua vida, você precisa abrir os seus lábios. Você não pode ficar quieto, em nome de Jesus. Amém? Então creia que você vai viver isso tudo. Vamos dar uma definida aí nessas 2 palavras, de forma bem objetiva. O que é propósito? Quero a sua definição de propósito. O que é propósito? Pelo menos uma pessoa. O que é propósito? O que seria propósito? Vamos lá. Irmã Josi. O que Deus quer fazer com a gente? Um propósito. O que é propósito? O que significa a palavra propósito? Há um significado, um porquê. Propósito. Vamos lá. E extraordinário. O que significa extraordinário? Irmã Fátima? Fora do normal. Eu gosto de lembrar do Salmo que diz que Deus ele veio em favor do seu povo, Israel ficou como quem sonhava. Ficamos como quem sonha. Eu acho linda essa conexão, né, de gratidão e, ao mesmo tempo, de um mover de Deus. A gente fica como quem sonha. Quando Deus faz as coisas, nós ficamos como quem sonha. É exatamente isso. Então, vamos lá. Rapidamente, quero dar uma definição aqui. Extraordinário é definido da seguinte forma. É um adjetivo. E o que significa extraordinário? Que não se adequa ao costume geral ou ordinário. Ou seja, é uma coisa excepcional, o extraordinário. Né? E o que é o propósito? Qual é a propósito? Ainda, a origem da palavra extraordinário, ela vem do latim extra, ou seja, fora, por exceção, além de, e mais a palavra ordinários, ou seja, arrumado, ajeitado, em boa ordem, e de ordo, ou seja, ordem no sentido de arranjo. Então é uma coisa excepcionalmente poderosa. E propósito? Propósito, ele é definido, é um substantivo masculino, é uma intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio, é aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade, é um intuito. Então observe, o que eu quero conversar com vocês com base no texto que a gente leu nessa noite é sobre propósitos extraordinários. E eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Quem acredita nos propósitos extraordinários de Deus sobre a tua vida, vai viver o sobrenatural. Guarda isso aí no íntimo do seu coração. Logo, eu queria dar uma rápida definição. Minha definição, que eu consigo entender. Um propósito extraordinário é aquilo que me fará cumprir a minha missão. Ele me levará a alcançar o meu destino profético de forma que eu prove o extraordinário. Isso, para mim, é uma definição de propósito extraordinário. Eu vou repetir. É aquilo que me fará cumprir a minha missão.
Ele me levará a alcançar o meu destino profético aqui, e que eu prove o extraordinário. Isso é o que a gente precisa desejar para a minha vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você de fato deseja provar aquilo que é extraordinário na sua vida? Amém? Amém? Então vamos lá, alguns passos bastante importantes. A pergunta é: o que fazer para alcançar propósitos extraordinários? Primeiro, propósitos extraordinários são alcançados quando acontecem algumas coisas. A primeira coisa que precisa acontecer: pessoas se dispõem a pagar o preço e ficam fora da zona de conforto. Você não vai alcançar o extraordinário na sua zona de conforto, irmão. Quando a gente olha para a história, é uma história assim fascinante. Nós temos Jesus nos evangelhos sinóticos, nós temos ali a palavra casa. Então Jesus possivelmente ele está dentro de uma casa nesse exato momento. Seus discípulos estão ali ao seu lado, ele está pregando, ele está anunciando as boas novas do reino de Deus. Eu creio que seria um momento para ensino e também seria um momento para ele orar pela cura das pessoas. E a Bíblia nos diz que alguns homens, 4 homens, vêm trazendo um paralítico. Alguém que tinha lá as suas dificuldades, das mais diversas ordens. E quando eles chegam naquele lugar e avistam aquela multidão, mais do que depressa vem a consciência: a gente não vai conseguir chegar até o ponto onde está Jesus. E aí, de forma assim, muito arrojada e saindo da zona de conforto, porque o que seria mais cômodo para eles? Ó, a gente já trouxe esse homem até aqui, agora vamos colocar ele sentadinho aqui para a gente tentar ouvir o que é que Jesus está ensinando, ou está querendo ensinar para nós, porque a nossa parte a gente já fez. Parava por aí. Pode ser que Jesus saísse do lugar dele, por conhecer a história daquele homem, se dirigisse até ele, porque Deus poderia assim desejar isso nessa hora, e Jesus passar no meio da multidão e chegar até aquele homem. Porém, não foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer para nós que esses homens, eles subiram sobre aquele ambiente, aquela casa, eles tiraram as telhas dessa casa, e no ponto exato aonde estava Jesus, eles foram descendo aquele paralítico. Gente, vamos parar aqui para pensar numa coisa. Não é uma coisa normal que esses homens fizeram. Vamos imaginar que está lá você na sua reunião de célula, e a sua célula está bombando, tem lá 200 pessoas, misericórdia, isso é um celulão, né? É uma baita de uma célula, já passou o tempo de multiplicar faz tempo, mas vamos imaginar que você está lá reunido. E aí naquela noite o Espírito Santo vem, o fogo começa a descer, e daqui a pouco aquele ambiente começa a ser tocado, tipo que aconteceu lá em Azusa. E aí as pessoas começam a sentir algo diferente na vizinhança. Opa, está acontecendo alguma coisa ali. E aí as pessoas começam a ser atraídas para aquele lugar. E de repente, uma multidão está lá e você está lá pregando. Aí de repente alguém sobe em cima da sua casa. Aí não pode ser de laje, né? Porque senão ia cair a lajota na cabeça de alguém que estivesse pregando lá. Mas vamos imaginar que fosse esse forro aqui. O Maurício vai ficar bravo agora. Vamos destelhar. Não pode, né, Elcio? Agora você imagina a cena. Imagina que fosse um forro desse, mas alguém subindo lá, com um martelo, alguma coisa, uma ferramenta, soltando as telhas, no exato ponto, e alguém ainda se pendurando lá por cima, com muito cuidado, tirando o forro e descendo no exato ponto onde você estava ministrando. Aí você olhar para aquela situação. Vamos lá, de verdade, quem aqui que ficaria muito tranquilo em ter a sua casa sendo destelhada? E levanta a mão, por favor. Gente, eu ia sair fora com um rojão bem violento assim, ou uma bomba, sei lá, ia botar para correr. Gente, com certeza, a gente não se sentiria nem um pouco confortável. Mas a Bíblia diz para nós que esses homens vieram com aquele paralítico e, ao carregá-lo até ali, entenderam a importância
de fazer com que ele chegasse na presença de Jesus. É o preço que eles estão pagando. Eu consigo ver nesses homens um preço muito alto para sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É o que é bom, é o que é tranquilo. O seu trabalho, por exemplo, pode estar sendo hoje a sua zona de conforto. Ei, não, está tudo bom, está tudo administrado, eu estou feliz porque no final do mês ou no começo do mês entra o meu salário, está tudo bem sossegado, a gente está conseguindo levar as coisas. Ei, você precisa sair da zona de conforto. A minha célula, ela está bem, cresceu, está fluindo, mas está estagnada agora. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa de orar, pagar o preço da oração, você precisa se envolver mais com as pessoas, pagar um preço maior pelas vidas e Deus vai mover as águas necessárias ali. Irmão, sabe o que a gente faz às vezes, quando diante das impossibilidades, nós colocamos uma barreira a mais entre nós e aquilo que nós podemos alcançar. A gente olha para os problemas, a gente olha para as dificuldades. Sair da zona de conforto não é gostoso. Sabe, é mexer com as estruturas. Às vezes a gente tem que se movimentar, Deixa eu só citar um exemplo, que eu acho que encaixa bem com isso aqui agora. Quando a Betel nasceu há 6 anos atrás, nós estávamos num local lá na fazendinha. Quantos são dessa época aí, lembram desse momento? Várias pessoas. E a gente começou, a Betel lá, num terreno, era um meio lote, alguma coisa assim. Não, era um lote inteiro até, mas com muita dificuldade. A gente não tinha nem sala para criança. E aí, o primeiro mês, nós já descobrimos que aquele lugar ia ficar pequeno para nós, e graças a Deus por isso. Passou o segundo mês, a gente começou a ter alguma dificuldade com a vizinha, por questões religiosas. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas a gente começou a ter dificuldade com a vizinha, implicância. É um local que nós não sabíamos, mas que na época das chuvas, chegava quase que entrar água lá dentro. Dia de culto a gente não ia poder ter culto, para você ter uma ideia, porque os carros iam sofrer as consequências. Ou a gente sairia rápido quando começasse a chover. Então nós, naquele momento, entendemos a necessidade de poder dar um passo além. E aí nós alugamos um salão lá na frente, da Marginal aqui, onde era aquela empresa Lara de limpeza. Hoje é uma coisa de automotiva, reforma automotiva, aquele prédio lá. E aí nós fomos para lá. Foi uma reforma, foi difícil, foi árduo. Aí o valor do aluguel subiu, a gente estava numa situação muito dificultosa, aí começamos a olhar coisas, vimos esse lugar. Aqui foi outra grande prova sobre a nossa vida. Mas observe, se nós tivéssemos ficado lá no nosso primeiro local, que seria até confortável, a gente não ia provar o que a gente está provando hoje. Nós não teríamos espaço para comportar as nossas crianças, como temos, as nossas salas de CTM, e não haveria possibilidade. Quando a Betel começou, irmãos, a proposta inicial era que cada um trouxesse a sua cadeira de praia, porque nem cadeira a gente tinha. Aí Deus, num ato de misericórdia, tocou no coração de alguém doou R$5.000 para a gente comprar em cadeira, emprestou dinheiro para nós, como igreja, para mim como pastor. E aí a gente começou e nós corremos atrás. Algumas cadeiras foram compradas com base na fé. E eu me lembro que, o dia que a gente foi comprar algumas dessas cadeiras aqui, o vendedor nunca tinha visto a gente, nunca tinha visto, e ele aceitou 10 cheques meus. 10 cheques. Nunca tinha me visto na vida. Eu podia ser um caloteiro. Mas graças a Deus não, né? Que benção. Graças a Deus não. A gente honra, né, Maurição? Fio de bigode, né, Naldinho? A gente honra, né? Graças a Deus. Nossos fios de bigode valem, viu, irmão? Se a gente falar que é mesmo, você não precisa nem de assinar contrato com a gente. Se quiser assinar, a gente assina também, né? Não tem problema, não. Mas tem que valer a palavra. Tem que valer a nossa palavra. E aí Deus foi movendo, aí mudamos para esse lugar, nos envolvemos numa reforma. Foi difícil.
né? Hoje a gente olha, graças a Deus, olha para o lado, olha como isso está bonito, né? O lugar está repleto, não cabe mais cadeira, é só se apertar muito mais, aqui a gente consegue colocar mais umas 20 cadeiras aí, alguma coisa assim, mas não é isso. E eu acredito que Deus ele quer nos proporcionar algo diferente disso. No tempo dele, eu acho que sair da zona de conforto sempre é importante. Bom, vamos lá. 7 atitudes importantes para a gente poder sair da zona de conforto. Primeiro, vamos simplificar as coisas. Pastor, mas vem de novo com essa conversa? Sim, sempre vocês vão me ouvir falar de simplificar a vida. Simplifica a sua vida. Quer sair da zona de conforto? Por que a gente não sai da nossa zona de conforto? Porque nós ficamos pensando nas dificuldades em torno da nossa mudança, do que Deus está colocando diante de nós. Você imagina se Abraão, quando foi chamado por Deus para sair da terra prometida, olhasse para a sua condição que era tranquila, absolutamente tranquila. Abraão não era pobrezinho não, irmãos. Ele era rico, ele tinha animais, ele tinha empregados, era alguém muito rico, de muitas e muitas posses. Mas aí Deus chega para ele, e ele está numa zona de conforto, lá junto da sua família, estabelecido num determinado território. Aí Deus fala, filho, você vai sair da terra dos teus pais e vai para uma terra que mana leite e mel. Agora imagina se ele tivesse ficado para trás, irmãos. Não tivesse entendido a missão dele, a visão que Deus estava colocando no coração dele. Certamente ele não teria provido o extraordinário de Deus. Então a primeira coisa, simplifique. Depois, descomplique. Quando que eu consigo provar o extraordinário? Quando eu descomplico as coisas. Descomplicar não significa fazer loucura. Amém? Não significa fazer loucura. Você não pode enfiar os seus pés pelas mãos. Mas você precisa descomplicar. Em terceiro lugar, uma outra atitude importante, eu preciso zelar pelos meus sentimentos. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E o seu coração, tendenciosamente, sempre vai dizer para você, fica quietinho no teu lugar. Não arrisca, não. Não vai para frente, não. Está pensando num trabalho novo? Não, para que isso? Você já está empregado, para com isso. Um curso novo. Não, mas para que você quer mais um curso? É mais um diploma que você está querendo? Coração enganoso. Deus te dá a oportunidade de fazer mais um curso? Faça mais um curso. Arrisca, vai fazer um curso lá no SESI. Procura o SESI lá de Santos, se informe nas possibilidades. Nós temos aqui na nossa cidade, a Associação Comercial, sempre eles estão realizando cursos para empreendedores ali. Sempre eles estão realizando. Você tem um comércio? Vai fazer um curso, arroja. Você precisa de crescer, irmão, em nome de Jesus. Você não vai crescer se o seu pé ficar ali na zona de conforto. E é um lugar muito, muito, muito confortável. Bom, eu lanço para fora o medo. Quando eu quero ir além, eu preciso lançar para fora o medo. A gente sente aquele friozinho na barriga, aquele arrepio, fala assim, Deus amado, será que a gente dá conta? Sim, nós sentimos isso, eu sinto isso, e você vai sentir ao longo da sua vida, quando diante de algo novo, diante de uma proposta nova, você vai sentir um friozinho, você vai falar, meu Deus, e agora? É ou não é? Irmão, uma coisa você tem que guardar no seu coração, só vai ser sobre a sua vida aquilo que Deus já definiu que vai ser, em nome de Jesus. Agora, você não pode simplesmente, quando diante de uma possibilidade, se amedrontar e falar assim, nossa, mas será? Se todas as igrejas que estão nessa cidade, todos os pastores que estão nessa cidade, tivessem uma visão, eu quero tentar usar uma palavra com muita precisão agora, para que você possa entender. Tivesse uma visão de medo, de não querer fazer. Vamos pegar um exemplo próximo que foi vivido aqui. Ontem aconteceu, toda a vida importa. Há 2 ou 3 semanas atrás, não vai poder ser lá no Oásis. A gente ia fazer no Oásis, ia ser numa praça lá. Está tudo certo. Um monte de coisa ia acontecer. Não deu certo para fazer lá. E aí? Nós vamos recuar? Nós não vamos fazer? Não, graças a Deus. A irmã Sueli, com o pessoal da equipe aí, os irmãos do São Betel, falaram, não, vamos colar junto lá, vamos fazer lá no centro da cidade. E aconteceu, irmãos, aconteceu. Aconteceu, graças a Deus. Agora imagina se, não deu certo lá, não vamos fazer nada.
De verdade. Concorda, irmão? Concorda que ontem o solzão estava estalando? Alguém viu isso aí? Estava um solzão bacana. Estava legal para ir com a família para a beira da praia, para sair um pouquinho, passear, sim ou não? Sim. Essa seria a nossa zona de conforto. Seria mais fácil dizer, vamos deixar quieto, vamos botar o pessoal em off para todo mundo descansar, ficar sossegado. Que está bom assim, mas não é assim. A nossa igreja, ela só vai conseguir alcançar aquilo que nós declaramos, biblicamente falando, que faz parte dos anseios do coração de Deus, se nós caminharmos juntos, se nós caminharmos sempre com uma visão que vai além do dia de hoje. Irmão, olha para mim, no nome de Jesus, e guarda uma coisa no seu coração. Como igreja precisa ser desse jeito, e na sua vida individual precisa ser desse jeito. Eu preciso fazer uma reforma no meu escritório. Mãos à obra. Começa aos poucos, mas vai para cima, faz. Senão não sai, irmão. Sim ou não, irmãos? Senão não sai. Você fala assim, deixa para depois. Está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Não está bom. Não está bom. Você precisa ser alguém inconformado. Irmãos, por favor, eu não estou falando de ser louco, de querer viver coisas que não é para a gente viver, não é nada disso. Mas nós temos que nos inconformar com as coisas que acontecem à nossa volta. Quando eu olho para a nossa cidade, eu me sinto inconformado. Mas não é para ficar criticando, para ficar apontando o dedo, e as coisas que você sabe, eu sei que fazem parte das nossas necessidades aqui, como cidadãos dessa cidade. Eu olho para a nossa cidade e eu fico pensando, o que a gente como igreja pode fazer para mudar isso? O que a gente como igreja pode fazer para mudar isso? Eu acho que a gente precisa ter uma escola cristã à altura, no nome de Jesus. É um sonho que a gente tem como Betel aqui, uma escola cristã, com professores cristãos que vão ensinar as crianças, uma escola particular, não tem como fugir disso, não tem como fugir. Porque tem que manter estrutura. A igreja não consegue manter escola e as necessidades diversas. Então tem que ter, eu acho que uma escola. A gente pensa em projetos sociais, já fazemos projeto social. Mas tem tantas outras coisas. Área do esporte. É tão amplo, gente. É tão amplo. Escola de futebol, escola de luta, escola de, de karatê, de judô, de capoeira. Nossa, mas pode capoeira na igreja? Toca o birimbau, uma música de Deus, aí estamos juntos, irmão. Esquindim, din, din. Vamos lá, vamos para cima. Né? Estamos juntos. Eita, vou para capoeira também. Estamos lá. Aí, ele faz capoeira, pronto aí. Aí. Eita, glória. Já tem um mestre aqui, ó, pronto. Olha lá. Tem o capoeirista aí, ó. A Letícia capoeirista. Letícia. Aí pronto, ó. Já arrumou um parceiro aqui já. No final a gente vê como é que fica o negócio aqui. Olha só. Tá dando para entender, irmãos? A gente não pode ter uma visão social achando que a gente vai alcançar essa sociedade, que a gente vai abençoar essa sociedade só naquela visão. O que a cidade pode oferecer para nós? Não, é o que nós podemos oferecer para essa cidade, em nome de Jesus. E tem muita capacitação aqui dentro. Tem muita gente que sabe fazer muita coisa aqui dentro, eu tenho certeza disso. Tem muita gente que pode fazer muita coisa aqui dentro, tenho certeza disso. Uma outra atitude, além de eu cuidar dos meus sentimentos, lançar os medos para fora, eu preciso aquecer minha fé. Gente, se esses rapazes aqui não tivessem fé, muito provavelmente é como eu falei, deixa o rapaz aqui mesmo, tá bom, vai dar trabalho chegar lá. Não, juntaram o camarada. Agora, como que eles subiram com o rapaz em cima da casa? O dia que chegar lá no céu, eu vou querer meio que saber. Falou, meu irmão, como que você fez para subir lá? Foi uns lençol que vocês amarraram? O que vocês fizeram para levar o rapaz lá para cima da casa? Porque precisava de 4 para carregar ele. Então dá para imaginar que não era uma pessoa muito levezinha. Para 4 carregar, vamos lá. Era uma pessoa que tinha um determinado peso, mas eles
puxaram o camarada para cima, descobriram o telhado, e aí desce agora na frente de Jesus. Jesus olha para aquilo e fala, meu, vocês são demais, hein? Vocês conseguiram fazer um negócio que eu aqui estou assim, eu estou pasmo. Eu fico tentando imaginar Jesus falando assim, olhando para aqui e falando assim, poxa, ó, estou para encontrar gente desse naipe aqui, no meio dos meus discípulos. E aí, Jesus olha para ele, ó, você está perdoado já. Você está perdoado. Mas eu acho que aqueles rapazes também foram perdoados. Eu acho que a bênção, ela se estende. Agora imagina a glória de Deus, quando Jesus dá uma olhada, dá uma sentida, né, na presença ali dos mestres ali que estavam julgando Jesus. Quem que pode perdoar pecado? Jesus dá uma olhadinha assim para ele, gente, falar para vocês uma coisa. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou pega a tua maca e vai para a tua casa? Ah, gente. E a Bíblia diz o quê? E eu fico tentando imaginar, eu não sei se ele tinha problema nos seus braços, eu não sei se o rapaz tinha problema só nas suas pernas, mas ele teve os seus artelhos sendo endireitados. Tudo começou a ficar reto, e ele pega a maca dele, a cama dele, e eu fico olhando, tentando imaginar essa cena, todo mundo ali pasmo, e os que estavam criticando a fala de Jesus, agora então eles têm que se render e dizer assim, olha, a gente não viu, nunca viu uma coisa tão extraordinária como essa. Então, observe que é muito importante que você saia da zona de conforto. 3 razões para você não ficar na zona de conforto. Primeiro, a zona de conforto vai tirar o extraordinário de você. Diga assim, a zona de conforto pode me tirar do extraordinário. Então, vamos vazar da zona de conforto em nome de Jesus? Vamos cair fora? Sai da zona de conforto, irmão, em todas as áreas da sua vida. Segundo, a zona de conforto é um lugar perigoso para se estar. Lá seremos tentados a nos divorciar do povo de Deus. Eu vou repetir, porque isso é muito sério. A zona de conforto é um lugar perigoso para estar. Por quê? Porque lá na zona de conforto, a gente vai ser tentado a se divorciar do povo de Deus. É mais ou menos assim. Está todo mundo vivendo o extraordinário, está todo mundo desejando crescer, todo mundo desejando fluir, todo mundo desejando decolar, e você está lá de braço cruzado, acho que não é para mim não, acho que eu não consigo não, acho que eu não dou conta. Ei, por favor, você não pode andar divorciado do povo de Deus, você tem que andar aliançado com o povo de Deus, de mão dada para o povo de Deus. Quando a gente está aliançado com o povo de Deus, a gente decola junto, a gente flui junto, a gente, sabe, avança junto, vai muito além do que a gente imagina junto. Terceiro lugar, terceira razão, porque você não deve ficar na zona de conforto. A zona de conforto só pode garantir uma estabilidade temporária. Você acha que aí, na zona de conforto, você vai conseguir sucesso por muito tempo? Não, eu estou estável, não mexe comigo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Para o seu próprio bem, tira o seu pé da sua zona de conforto, porque a sua zona de conforto, ela, embora seja algo aparentemente bom, se você continuar ali por muito tempo, isso vai ser a sua ruína. Amém? Ei, amém? Zona de conforto é ruína para qualquer filho de Deus. Para qualquer filho de Deus. Por isso, se você não está crescendo espiritualmente falando, você precisa de sair da sua zona de conforto. Você precisa de pedir, Deus, me dá sede do Senhor. Não está conseguindo orar? Vai para o joelho, mesmo não tendo vontade. Diga, Deus, por favor, me ajuda, eu não estou conseguindo orar. Ou você é daquele tipo de gente que quando sente assim, de repente, uma oposição diabólica contra a tua vida, é o primeiro que desiste das coisas. Vou repetir uma experiência que eu tive alguns bons meses atrás. Estava ali na Ilha das Cabras, no final da Praia dos Sonhos, sozinho naquela ilhota lá. A maré tinha baixado, eu estava lá sozinho, pescando, estava orando pela salvação de Itaém. O inimigo foi lá. Eu estava sozinho, não tinha ninguém. Em toda a ilha, ninguém. Estava eu e Deus. Ele foi lá. Irmãos,
É mais ou menos aquela experiência lá de Jó, que parece que o Espírito roçou o rosto. Gente, mais me arrepiava do pelinho do dedo do pé até a cabeça. Até a barba fazia assim, parecia um porco-espinho, misericórdia. Aquele negócio ruim. E aí, vou me intimidar? Não, eu vou guerrear. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Zona de conforto? Junta as tralhas e vai embora. É lógico que eu também não sou insensato. Eu orei, repreendi, o inimigo saiu em retirada, mas eu senti que eu deveria ir para a minha casa para entrar em oração. Juntei minhas coisas depois de uma meia hora adiante e fui para casa para orar. Sabedoria, discernimento, observe os eventos em sua volta, discirna o que está acontecendo, discirna os ventos que estão soprando. Segunda coisa, tão importante para nós aqui nessa noite, propósitos extraordinários são alcançados quando? Em segundo, eu consigo entender a necessidade de uma atitude extraordinária. Você precisa de entender a necessidade de uma atitude extraordinária. Olha, nós não podemos levar ele até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma estrutura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Atitudes extraordinárias são alcançadas quando existe alguns elementos. Primeiro, nós temos uma ou mais pessoas com visão. Amém? Quando acontece algo extraordinário? Quando nós temos, nesse plano aqui, uma ou mais pessoas com visão. Aqui, no caso, nós temos 4 homens com visão. Alguém deu uma ideia, mas a Bíblia diz que os 4 botaram ele para cima. Então, os 4 se comprometeram com o processo. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Você precisa se comprometer com o processo. Você precisa se comprometer com o processo para que, quando a bênção for derramada, você possa dizer, eu fiz parte dessa vitória. Amém? Amém, irmão? Em nome de Jesus, você faz parte dessa vitória? Graças a Deus por isso. É assim. Segundo, quando é que o extraordinário, né? Qual uma outra atitude extraordinária? Quando acontece isso? Um outro elemento importante, quando existem problemas. Nós alcançamos o extraordinário quando existem problemas. Aqui havia um problema. Qual era o problema? O problema de saúde que o rapaz tinha. E depois do problema, nós temos uma atitude ousada. Eu vou repetir. Ousadia não significa enfiar os pés pelas mãos, mas também significa andar no sobrenatural. Amém? Eu acho que é o que o Ricardo está vivendo lá na igreja dele. Eu penso dessa forma, não tem dinheiro, mas entenderam a opção de fazer um espaço para ampliar o trabalho lá para os meninos, e o prédio é alugado. E eles vão gastar mais de 100 mil. Mais de 100 mil reais em reforma, para fazer um espaço lá, que depois que eles saírem, eles vão ter que deixar por lá. E aí, irmãos? E aí? Ele tem 2 opções, ou ele fica paralisado, fica inerte, está bom do jeito que está bom desse jeito, e pronto, ou ele vai arrojar. E o que eu acho, particularmente, que ele vai conseguir alcançar? Muito mais crianças. E uma criança feliz, ela vai deixar o seu pai feliz. Sim ou não? Sim. Lógico, nossos filhos estão felizes lá dentro, por isso que a gente está feliz. O espaço está servindo ainda, mas está no limite. Quando a gente pensa em ampliar alguma coisa, nós não temos condições. Mas observe, nós temos uma atitude ousada e ainda temos uma coisa que se chama confiança. Diga confiança. Agora diga assim, eu preciso ter confiança em Deus quando diante de algo maior do que eu. É assim. Tem alguma coisa na sua vida pessoal que é maior do que você e você precisa elevar o seu nível de fé para que o Senhor te abençoe. Você precisa crescer na fé, desenvolver a sua fé, em nome de Jesus. Eu aprendi 3 lições com esses homens. Primeira delas, eles decidiram perder a reputação. Imagina se não teve gente xingando esses camaradas quando a coisa começou a ser destelhada lá. A gente quer agradar quem? Quem que você quer agradar, irmão? Quem que você está querendo agradar? Fala para mim.
Não, estou querendo agradar o pastor, pelo amor de Deus, não me agrade a Jesus. Ah, estou querendo agradar o meu líder de célula, estou querendo agradar o meu líder de ministério, agrade a Jesus, porque se você agradar a Jesus, a gente vai ficar muito feliz com a sua vitória. Então eu aprendi isso aqui, eles decidiram perder a reputação. Segundo, eles não se limitaram a circunstâncias. Humanamente falando, qualquer um de nós aqui há de concordar comigo de que é uma coisa meio doida que eles fizeram. Sim ou não, irmãos? Vamos lá. Alguém mandando uma retada lá no telhado, tirando, destelhando, negócio meio fora do normal. Jesus trabalha assim, com fora do normal. Jesus é aquele que gospe no chão, faz uma bolinha de terra, bota no olho do cego. Alguém de nós aqui vivendo aquilo ali vai falar assim, vai infeccionar o olho do homem, vai cair o olho dele agora, o que tem de olho aí vai para o brejo agora, vai acabar em nada. E aí o que acontece? Vai lá lavar o rosto. Lava o rosto, o que acontece? A cura vem, a cura vem. É assim. E quando a gente olha para os outros milagres, os extraordinários milagres, dessa mesma forma. Está lá o povo passando fome, está lá um monte de gente sentado lá com fome. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, e o homem come para arrebentar. Depende do homem, né? Se for tipo porte pastor Daniel, né? Come bem, né? Come bem, está bem maneirado, mas come bem, menino. Mas observe, 5.000 homens. O povo chega para Jesus, discípulos, né, seguinte, o povo está aí com fome. Jesus olha para eles e diz o quê? Ei, dê vocês mesmos algo para eles comerem. E aí? Senhor, é o seguinte, a gente tem pão e peixe. Um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Jesus faz o quê? Sirvam eles. Coloca dentro do cesto, 12 cestos. É lógico, gente, que o negócio foi brotando assim, ó, foi multiplicando na hora em que estava sendo... O que isso ensina para a gente? Que Deus vai suprir na medida da necessidade. Deus vai suprir na medida da necessidade. Na medida em que há pessoas com fome, há pessoas necessitadas, a gente vai ter para repartir. E aí, quando está todo mundo satisfeito, o que aconteceu? Continuou jorrando pão e peixe lá do cesto, irmãos? Não, parou, mas sobrou 12 cestos cheios. Oh, glória! Mas era 5 pão e 3 peixes, ou 3 pães e 5 peixes, sempre confundo essa parte aí, só Deus na causa, né? Pastora... É mais pão do que peixe. Pronto, melhor, guardei. Mais pão do que peixe. Guardou. Então eles encontraram, observe agora, eles encontraram um caminho para viver o extraordinário. É isso que eu aprendo com esses homens. E por último, gente, penúltimo, aliás, desculpem, mas a gente fecha já. Propósitos extraordinários, em terceiro lugar, são alcançados quando, no exercício da nossa missão, Jesus vê em nós a fé que é capaz de gerar uma extraordinária salvação. Ei, presta atenção no que eu vou falar agora. Você precisa guardar isso no seu coração. Isso aqui tudo, essa estrutura toda aqui, não é nada em relação a uma vida que se converteu aqui nessa noite. Não tem comparação, não tem. Por que a gente está aqui? Pelas vidas. Porque nós pensamos em algo que vai além, pelas vidas. Por vidas, não é para que o nome da Betel, não, irmãos, é para que o nome de Jesus seja glorificado e para que nós, como filhos de Deus, no exercício da nossa missão, possamos ser fonte que jorra para essa cidade. Fonte que jorra para essa cidade. Pensa na Rádio Betel, sonha comigo aí um pouquinho. Rádio Betel, pensa no seminário Betel, formarmos pastores de outras igrejas, de outras denominações, não tem problema. Pensa numa escola Betel de educação fundamental, ensino médio fundamental, e depois, quem sabe, uma faculdade Betel. Pastor, você está xarope demais. Não, irmãos, eu estou doido por Jesus e sonhando do tamanho de Deus. É só isso, só isso, só isso. E quando a gente pensa em espaço físico, voltando à questão,
Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar em lugar. Pode ser mais para cá, pode ser mais para lá. O que importa é a nossa unidade. Amém? Quando eu penso em futuro, a gente pensa em futuro, você não consegue ver áreas maiores nas imediações aqui, o preço é muito caro. Então, muito provavelmente, o futuro da Betel, quando a gente for comprar um terreno, vai ser lá para o lado do Atacadão, para aqueles lados lá, possivelmente. Se Deus colocar uma coisa mais para cá, ou mais para cá um pouco... Irmãos, observe uma coisa. O que tem que prevalecer é a nossa unidade diante do extraordinário que Deus quer fazer a nós. Amém? Ei, eu posso ouvir um glória a Deus aí, no nome de Jesus? Estamos juntos, gente? Para aquilo que deve é, amém? A gente precisa de caminhar na unidade, em nome de Jesus. Observe, verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Tudo que fazemos precisa alcançar 3 objetivos. Primeiro, glorificar Deus. Segundo, edificar vidas. Vidas de quem? De quem já está. Primeiro é glorificar Deus. Depois, edificar vidas. E depois, alcançar mais vidas. Amém? Nós somos alcançados um dia, graças a Deus. Mas aí, parou por aí? Não, a gente tem que alcançar novas vidas. E por último, gente, eu quero que você guarde isso no seu coração. Propósitos extraordinários são alcançados quando a vontade de Deus prevalece sobre o pessimismo. Uma definição de pessimismo, vamos lá. O que é alguém pessimista? O que significa isso? Você fala assim, aquela pessoa é pessimista. Não quer viver. Vê o negativo. Vamos lá, eu vou fazer uma constatação que você já sabe, tá bom? Mas abre o seu coração porque você vai ouvir agora. Ninguém que está aqui nessa noite pode dar o que não tem dentro de si. As pessoas só dão o que tem dentro de si. Então, se você vê uma atitude pessimista de alguém, muito provavelmente ele é alguém, como a Larissa falou, negativo. Em tudo vê uma dificuldade, uma barreira, um problema. Nós não podemos ser assim, gente. A gente não pode ser negativo. Ei, o que você está proferindo através da sua boca? Sobre a sua própria vida, sobre a sua existência e sobre a vida da sua igreja. O que você está professando? O que você está declarando? Sabe, todo dia quando eu levanto, eu profetizo, o meu dia vai ser extraordinário, em nome de Jesus. Agora, tem dia que vem paulada? Irmão, você não precisa... Você pode ter certeza que tem. Você pode ter certeza absoluta que tem. Tem dia que você tem vontade, como diz o ditado mais popular, de enfiar o pé no pau da barraca e sair na voadora. Misericórdia. Pastor ninja, pronto. Não, irmão, não é isso não. Eu estou exagerando aqui. Não dá vontade de fazer isso, não. A gente tem o Espírito Santo em nós, amém? A gente também tem fruto do Espírito Santo, amém? Mas que tem dia que dá vontade, né? Que bate na trave, que você olha e fala assim, Deus, podia ser diferente, mas tá, então me dá a unção, né? A unção de misericórdia, e aí vai. Bom, os mestres da lei estavam lá sentados, raciocinando no íntimo dele. O que eles estavam fazendo? Se armando na cabeça. Esse camarada aí está falando que pode perdoar pecado. E aí Jesus vem, e a vontade de Deus prevalece sobre o pessimismo dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A vontade de Deus sobre a tua vida vai prevalecer sobre os pessimistas que estão em sua volta. Sabe aquele tipo de gente que está olhando o que você está fazendo e o sucesso que você está tendo? E está com a maior dor de cotovelo porque você está sendo abençoado? Quer que eu diga o que vai acontecer? Você vai continuar sendo abençoado. Porque você é filho de Deus e Deus vai te levar além do que você pode imaginar. Mas, por favor, não desista, continua firme, continua crendo, continua desejoso de viver o extraordinário. Quem sabe o dia hoje, gente, é aquele dia dos vales e das montanhas. É o lugar que você está querendo ainda subir para o lugar alto, mas para chegar lá em cima é cansativo. Você olha para um lado, você vê gente sentada. Você olha para o outro, você vê outro que desistiu. Você dá uma olhada mais para trás um pouquinho e fala, meu Deus, que luta que é essa? E aí você continua crendo, você continua escalando,
porque você sabe o que Deus já prometeu para você. Então você não desiste, você continua caminhando, subindo, indo além. E ali, quando você chegar no alto, você vai ter uma visão muito mais clara dos acontecimentos em sua volta. E lá de cima, você vai conseguir entender por que é que Deus te levou ali. Não é para você ser orgulhoso, não é para você ser arrogante, mas é para que você entenda, quem sabe, de que só pode chegar em um lugar um pouquinho mais alto, porque Deus foi misericordioso. E detalhe, vai ter hora que a gente vai ter que subir meio que de joelho, mas nós vamos subir, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom, eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: nós só vamos poder dizer, nunca vimos nada igual, se colocarmos os pés em propósitos extraordinários. Eu vou repetir, nós só vamos poder dizer, nunca vimos nada igual, como os homens viram naquele momento. Nunca vimos nada igual, se nós colocarmos os nossos pés em propósitos extraordinários. É para isso.